Viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando Sol. Gostoso como um carinho. Arroio do Meio, eu indico. Comprar em Arroio do Meio auxilia a nossa comunidade a prosperar unida. Participe deste movimento e grave um vídeo indicando um produto ou serviço de Arroio do Meio que você adora. Seu vídeo será publicado nas redes sociais da CDL para incentivar os arroiomeenses a consumirem em nossa cidade. Contamos com você, porque juntos somos mais fortes. Arroio do Meio, eu indico. Uma campanha da CDL e Administração Municipal. Apoio a Suzano. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia à 13h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Meio-dia e 2 minutos. Hoje, sexta-feira, 26 de junho, 12 graus, está marcando a temperatura. Uma boa tarde para você. Bem-vindo aqui na nossa programação do programa Voz que Fala e Ensina. A partir de agora, então, para você mandar sua pergunta, você pode mandar via WhatsApp aqui da rádio, 997-44-2711, e também pode nos assistir na live que está aí no nosso Facebook. Mais tarde também colocaremos aí à disposição no YouTube também a live realizada então no dia de hoje. Vamos dar as boas-vindas para a Maíra, do suporte da Secretaria, que vai trazer para a gente as informações das aulas hoje, que serão postadas, e também informações aí dos nossos convidados que estão com a gente já aqui nos estúdios. Boa tarde, Maíra, bem-vinda. Boa tarde, Ana, ouvintes e convidados. O programa Voz que Fala e Ensina é uma iniciativa da Secretaria de Educação e Cultura, em parceria com a Rádio Integração, dentro das propostas da Administração Municipal, Comunidade e Família, com o objetivo de conectar e aproximar toda a comunidade escolar, mesmo com o distanciamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. No dia de hoje, serão postadas no Google Sala de Aula atividades para alunos do nível A ao 5º ano e atividades de Geografia e Ensino Religioso para alunos do 6º ao 9º ano. Lembrando que as famílias que não tiverem acesso online podem retirar o material na escola do seu filho em terças-feiras e quartas-feiras por meio de agendamento com a equipe diretiva. Nesta sexta-feira, 26 de junho de 2020, participam do programa Voz que Fala e Ensina Eneida Fier, vice-presidente do Círculo de Amigos de Bopar, e Rafael Hergsel, jovem intercambista. Muito obrigada, Maíra. Então vamos dar as boas-vindas, agradecer desde já a presença aqui da Eneida Fier, ela que faz parte do intercâmbio de jovens com Bom Parto. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Ana, aos demais presentes aqui e também aos nossos ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui. Agradecemos a oportunidade que a Secretaria da Educação está oferecendo para divulgar um pouco mais desse programa de intercâmbio de jovens com Bopart. E um pouquinho de você. Você, Eneida Fier, é aqui de Arroio do Meio e Sim. faz parte do grupo há quanto tempo? Sou Eneida Fier, de casa, casada com Paulo Kuhn. Eu, na diretoria, estou atuando mais desde 2017. E antes disso, a gente teve um envolvimento a partir do ano de 2014, quando a gente também hospedou um jovem intercambista. E aí passou a crescer o interesse de participar mais ativamente dessas atividades proporcionadas pelo Círculo. Vamos então falar um pouquinho do Círculo. O que é o Círculo, então? Quando que ele começou? Quem é o presidente do Círculo? Quem compõe, né? Eu sei que tem gente hoje que não pôde participar aqui na rádio. Quem é que hoje poderia ter vindo, Isso. mas por causa do isolamento social está se resguardando também? Isso, o atual presidente é o Roque Berge. Nosso abraço a ele, deve estar nos assistindo.
E ele, juntamente com outros membros fundadores, quero lembrar de forma especial também o Rui Berge, e outras pessoas que também estão na diretoria, também são membros fundadores do Círculo, do Conselho, a Dulce Zimmer, o Euclides Scheidt, o João Nilson Kelzer, que é o tesoureiro. Esses são membros fundadores, entre tantos outros, mas esses estão na atual diretoria. Talvez a gente esqueça de um nome, né? Mas, enfim, é uma história, assim, bastante bonita e talvez, no momento posterior, esses membros fundadores possam vir aqui para contar um pouco mais como é que começou mesmo essa história. Pelo que eu ouvi falar, em tratativas com parente de Rui Berge e do nosso presidente, o Roque Berge, com o Walter Berge, que é o prefeito de Beauport, houve essa ideia, assim, verificaram o quanto era interessante, né, conhecer as origens, porque muitos dos nossos antepassados vieram daquela região do Hunsrück, e Beauport pertence à região do Hunsrück. E aí, nessas tratativas, foram avançando e que culminaram, então, na assinatura do convênio entre as duas cidades. Então, o Círculo, ele atuou em apoio à Prefeitura Municipal, ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, para que esse convênio pudesse ser oficializado. O convênio que foi oficializado em 2013. Isso, exatamente. Então, vejam, as tratativas anteriores, né, não foi de um dia para o outro, foram vários anos de tratativas, e em 2013 foi assinado esse convênio, então, em Beauport, estabelecendo essa parceria entre as duas cidades irmãs. Foi assinado lá com a presença do prefeito de Arroio do Meio ou assinou lá e registrado? Pelo que eu sei, foi uma comitiva daqui para cá. Eu, na época, não participava do Círculo, por isso que eu disse que essa questão pode ser melhor explicada pelos membros fundadores no momento posterior, ou até quem participou daquela comitiva. Foi uma comitiva daqui para lá e foi assinada lá mesmo. Inclusive, várias outras pessoas que ainda hoje fazem parte do nosso círculo de amigos de Beauport, que participam das nossas assembleias, também foi um grupo de mais de 20 pessoas, né, que acompanhou. Então, foi todo um ato solene, foi oficializado esse intercâmbio. E a finalidade e os objetivos desse convênio? Isso. Então, justamente o Poder Executivo, ele foi firmado esse convênio entre o município de Arroio do Meio e a cidade alemã de Beauport, que são as cidades irmãs, consideradas irmãs, e o programa, ele tem por objetivo justamente estimular a troca de vivências culturais, sociais e econômicas do interesse das cidades e cidadãos de ambas as cidades. Então, o que isso tem por detrás? Além desse objetivo, é aproximar culturas, com diálogo entre as duas culturas, né? Obter o diálogo entre as culturas, especialmente entre os jovens, e também aprofundar as relações. Nesse sentido, a gente tem tido um contato constante. Então, até poderia alguém perguntar, mas afinal de contas, né, o intercâmbio, ele é comandado pelo Círculo ou pelo município? Isso aí, muitas vezes, essa questão, ela vem. Mas ele é um programa oficial do município, justamente estabelecido por convênio com o município alemão de Beauport. O Círculo, ele criou a oportunidade do intercâmbio, né? Levou a ideia ao município e auxiliou os poderes executivo e legislativo na implantação. O município, ele coordena diretamente todas as ações que envolvem o interesse público e a legalidade das ações, por exemplo, o acesso público, a seriedade e a legalidade da seleção dos participantes, as despesas com o transporte, e, enfim, despesas com a programação oficial, que também tem a delegação aqui nos anos em que a delegação alemã vem para cá, em que ela nos visita, e o Círculo, ele atua no apoio ao município em tudo que é possível, na divulgação, na sugestão de atividades,
na participação em ações, a convite do Poder Executivo, na mobilização da comunidade, das famílias para a hospedagem e o apoio e o acompanhamento de atividades durante a visita da delegação visitante e outras ações. Então, com a assinatura do intercâmbio em 2013, também ficou estabelecido nesse tratado, nesse convênio, na verdade, entre as duas cidades irmãs, que ocorresse de forma alternada o intercâmbio de jovens, que é, no caso, uma delegação de 9 jovens e um coordenador. E, então, em 2014, o primeiro grupo de alemães veio para cá. Inclusive, a família do Rafael Hergesel hospedou um jovem. Vamos também dar as boas-vindas aqui para o Rafael. Muito obrigado pela presença, por aceitar o convite. Uma boa tarde, Rafael. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Ana. Boa tarde, convidados. Quem é o Rafael? Se apresenta aqui para nós. Quantos anos você tem? Você é morador aqui de Arroio do Meio? Sou de Arroio do Meio, tenho 26 anos e eu estou cursando hoje Radiologia pela Univates. E eu também tenho, primeiramente, a agradecer ao município pela oportunidade que eu tive em 2017 a ir para a Alemanha, para Boppard. E agradecer também a Eneida e ao Roque que me convidaram para representar todos esses jovens e falar um pouco mais sobre essa experiência. Porque deve ter muitas impressões, né? Também aí do intercâmbio, relatos, percepções. Tem muitas. Desde que a gente chega lá, a primeira vez que a gente chega lá e vê um país assim, de primeiro mundo que eu sempre quis conhecer. Então, 2014 foi o ano que eu recebi um jovem intercambista. Uhum. Então, ele já esteve aqui, então eles já sabem mais ou menos como é que a gente entende o alemão deles e como é que a gente consegue falar. Então, eles ficam abismados assim, pensando como Brasil, como é que eles conseguem falar o nosso alemão, como é que eles entendem. Então, eles sabem que eles têm que falar devagar para nós poder entender. Então, com o tempo, o primeiro dia, o segundo dia foi complicado de eu entender, mas meus pais entenderam muito bem. E para depois, segundo, terceiro dia, a gente consegue se entender muito melhor. Em 2014, eles vieram. E no mesmo ano vai ou no ano seguinte? Ou tem intervalo de anos? É intervalado, é isso. Em 2014, veio o primeiro grupo de cidade de Boppard para cá. 2015 foi o primeiro grupo daqui para Boppard. A coordenadora foi a Dulce Zimmer, que também é membro fundadora, né, que participou da ideia dessa proposta desde o início. E depois, em 2016, veio o segundo grupo para cá. Isso. 2017, o segundo grupo daqui de Arroio do Meio foi para Boppard. Daí onde foi quando eu fui para lá, né? Isso, eu tive minha primeira impressão, então, com a Alemanha. Isso, e o coordenador foi o Euclides Scheir. Se eu não me engano, o Euclides, em 2016, veio na rádio, né? Com uma turma também de lá. Deve ter sido, com certeza, desse segundo grupo. Naquela vez eu não acompanhei tanto. E aí o Euclides veio para cá. Não sei se o Rafael esteve também. Não, eu não estive aqui. Isso, mas com certeza, todos os anos que eles vêm para cá, em algum momento eles se apresentam para a comunidade, né? Eles se apresentam muitas vezes aqui na rádio local e também numa das programações na Univates, que é a rádio da Univates, que é um dia que eles também têm a oportunidade de conhecer como funciona a nossa universidade da nossa região. Que o objetivo do intercâmbio justamente é essa troca de experiências, de vivências. O jovem, ele vem, é hospedado por uma família, ele passa a viver o dia a dia dessa família, tem a programação oficial do município, né? E nessa programação oficial do município, que o município organiza, também existe a sugestão por parte do Círculo. O Círculo, através dos seus membros, através dos jovens e também de pessoas da comunidade, elaboram um roteiro em que os alemães, os jovens de lá e o coordenador possam entender melhor como é a nossa realidade, o que nós temos de bom aqui no nosso município. Nós temos muitas coisas boas, e inclusive nesse sentido o setor do turismo é muito
elogiado, eles gostam muito de conhecer o que nós temos a oferecer, é algo que impressiona bastante. Então, fora o roteiro oficial, eles podem passear também com a família para outros lugares? Sim, até mesmo eu levei um dia à noite, eu tive aula e eu levei 3 intercambistas alemães, eu levei para minha aula e eles acompanharam o dia de aula que eu tive, foi até o intervalo, mas eu levei eles juntos para acompanhar como é que foi, como é que é uma aula nossa aqui. E você está estudando, né? A gente estava comentando, está fazendo faculdade de... Eu estou fazendo técnico em radiologia na Univates. Na Univates. E falar um pouquinho mais aí, então, assim, qual que foi a primeira impressão, assim, quando você chegou na Alemanha, das famílias? Como é que é essa impressão, assim, que eles têm de você e você tem deles? Assim, minha primeira impressão, eles sempre estão de braços abertos para nós lá, nos receber, assim, depois que a gente sai. Mas a gente chegou lá e eles vieram nos buscar no aeroporto. A gente foi, então, do aeroporto, veio um jovem e o coordenador veio até o aeroporto, nos buscou e nos levou, então, até Boppard. Então, lá a gente já teve, então, contato com todos os jovens que já estiveram aqui e que a gente teve contato com todos eles lá. Então, cada família veio lá, pegou o seu jovem e levou para casa. A minha família foi uma família portuguesa, então eu não tive... tanto problema, porque foi a única família portuguesa que tem lá na Alemanha que recebeu alguém, né? Mas o namorado dela, ele era alemão, então quando ele chegava em casa eu conversava alemão com ele em casa. Mas os primeiros dias foi complicado, o segundo dia foi complicado, mas logo depois a gente se solta e consegue entender e falar muito melhor. Você foi 10 dias para a Alemanha, com um grupo, né? Sim. E após isso, como é que foi? Você foi novamente? Após isso, em 2019 eu tive a oportunidade, então, de ir... Agora em 2019? Em 2019 eu tive a oportunidade, sim, fora, porque eu queria mesmo continuar conhecendo muito mais a Alemanha e conhecendo um pouquinho mais a Europa. Então eu fui atrás para ver no social, trabalho, então eu consegui fazer um au pair. Au pair é cuidar de crianças, mas eu tive a oportunidade então de cuidar de 3 cachorros e estudar o alemão nesse 1 ano que eu estive lá. Então, nesse 1 ano que eu estive lá, eu fui 3 vezes a Boppard, porque eles sempre pedem, venham até aqui, sempre voltam, que a gente sempre está de braços abertos esperando vocês, né? E agradecer o Mark, lá da Alemanha, que foi uma pessoa que quando meus pais vieram para lá, ele veio até nos buscar no aeroporto de Frankfurt para nos levar para Boppard, né? Mais ou menos uns 100 quilômetros, mais ou menos. Então, agradecer ele e a Ana também, que nos hospedou lá. Não é eu. Não. Mas assim, olha, tem muitas meninas daqui que vão para lá para cuidar de crianças, para fazer serviços domésticos, e você foi para cuidar de 3 cachorros. 3 cachorros, eu tive grande, enormes. Bravos. Grande e bravos, mas esse foi uma experiência também que poucas pessoas têm. Não, todo mundo vai para lá então cuidar de crianças, e mesmo para hoje nosso foco mesmo é a Boppard, mas qualquer pessoa, que nem o Patrick, foi um jovem intercambista que foi comigo para lá, ele voltou a Boppard ano passado, ele veio me visitar e ele esteve em Boppard. Então todo mundo, se por exemplo a Ineida voltar lá, algum jovem que foi com nós, algum jovem que foi antes, voltar lá, eles vão estar sempre esperando por cada um de nós, que a família vai estar esperando, e assim, é uma recepção incrível deles. Mas esses trabalhos são os que são oferecidos, ou tem algum outro tipo de trabalho que às vezes jovens vão morar lá e trabalham em outras atividades, tipo empresa? O que é a indústria lá? Como é que é? Tem comércio, tudo como aqui? Assim, tem a oportunidade do ano social, que tu trabalha 1 ano, trabalha, por exemplo, em um asilo, bem dizendo aqui, de idosos, né? Então, tu cuida de idosos, tu ganha tua casa, tua moradia. Essa é uma oportunidade para brasileiros. Au pair, para cuidar de crianças, tu ganha fica na casa de família alemã e ganha teu salário. As viagens são muito baratas, tu faz lá dentro, são muito baratas tudo, então tu consegue conhecer muitos lugares e
com muito pouco mesmo. E a oportunidade de trabalho eu tive em Beauport. Esse foi o Mark, me ofereceu uma oportunidade de trabalho. Eu fui fazer, então, visto para poder voltar a Beauport. Eu fiz em 2019, quando voltei para cá. Eu fiz, então, o visto para poder ir trabalhar lá. Só que eu não fui aceito em Porto Alegre, no consulado, porque eles primeiro têm que ver se nenhum alemão quer essa vaga, porque é uma vaga muito boa. Então, como eu não sou cidadão alemão ainda, então eles primeiro têm eles têm que ver com eles lá primeiro se não tem outra pessoa na vaga. Então eu não consegui passar no visto. Então, por enquanto eu tô aí, eu vou terminar meus estudos e que é o mais importante. Como é que era o teu horário de trabalho lá? Horário de trabalho da família. A família, eles têm horário de trabalho das 8, depende de cada família. A minha família saía às 8 e voltava às 3 da tarde. Saíam meio-dia e voltava às 5. Então, cada família tem um horário de trabalho, assim. Que nem em Beauport, a mãe lá, ela saía às 8 e ela voltava às 5 da tarde. Então, assim, tem vários... que nem os cafés, a gente vai... reuniões fora do local de trabalho, como é que funcionava? Reuniões, eles iam... Por exemplo, eu tenho uma reunião hoje com uma pessoa e, para não vir até o local do trabalho, eles reúnem na beira do rio, que nem lá em Beauport, na beira do rio, ele é tudo conservados para pessoas caminharem, para andar de bicicleta. E a beira do rio, elas são cheias de bares e cafés. Então, por exemplo, eu vou tomar um café hoje, eu vou convidar, então, para fazer um negócio, eu vou tomar um cafezinho. Vamos lá, então, vamos tomar um cafezinho, ou até uma cervejinha, né? Muito, muito interessante, bem diferente daqui, né? Como a gente estava falando lá também, as questões dos rios que você estava comentando, né? Que é tudo aberto, não tem mato ao redor. Fala um pouquinho dessa experiência. Os rios são muito conservados, é uma coisa linda. Em Beauport é um lugar assim que eu me impressionei quando a gente chegou lá. A gente chegou lá e a gente se impressionou muito com chegar e ver que bem à beira do rio tem um lugar que tu pode caminhar, que tu pode sentar para tomar um café, para tomar uma cerveja, tomar o seu refri, tanto faz. Mas dos dois lados, assim, um lado lá em Beauport, eu vou usar bastante a referência Beauport, porque lá em Beauport, outro lado do rio, tem uma linha férrea que é só para transporte de cargas. E no lado de Beauport, então, só transporte de pessoas. Então, isso é uma coisa bem interessante, porque lá eles botavam os caminhões em cima de trem e se levavam de cidade a cidade para não precisar andar na própria estrada, né? Para não desgastar, asfalto lá também? Asfalto também, sim. E por que, assim, você conheceu muitas pessoas lá, fez muitas amizades? Conheci muitas pessoas, mas amizades, assim, é um pouco complicado fazer fora, assim, na Alemanha é um pouco complicado de fazer amizade, mas, por exemplo, se tu está em Beauport, tu vai conhecendo porque aqueles alemães, eles são teus amigos, então ele vai te apresentando para vários outros amigos e assim vai indo. E no local onde é que eu estive praticamente sozinho, assim. Então eu conheci os vizinhos e eu conheci alguns brasileiros que moravam numa cidade vizinha. A gente faz pouca amizade lá porque eles não... lá em Ulm, onde é que eu estive, eles não são tão de braços abertos, assim, esperando um brasileiro. Quando fala que é brasileiro, eles brincam contigo do jogo, eles brincam do 7-1, eles brincam de várias coisas que eles querem também saber, né? Então, em Beauport, com certeza, a gente tem muita amizade e a gente está esperando, assim que eles quiserem vir para cá, a gente está esperando eles aqui também. E futebol, estádios lá, como é que é? Qual é a maior torcida de Beauport? Olha, se eu não me engano, é o Dortmund de Beauport. Não sei. Eu acho que, se eu não me engano, é o Dortmund de Beauport, mas eu conheci mesmo o estádio de Munique e a Allianz Arena e é incrível. Já parecido com a Arena aqui? Nossa.
Não, muito, é bonita, é muito bonita, é muito grande, mas assim, conservador, sabe? As coisas conservam, como é que estão sempre melhorando, sempre coisas de primeiro mundo, sabe? Sempre evoluindo, mas é um estádio muito lindo. E lá a questão do café, do refrigerante, como você falou, o que é mais consumido lá, assim? É refrigerante como aqui? É cerveja? A cerveja Não. é boa? É como essa nossa? Olha, uma pergunta que não quer calar, né? Muitas pessoas perguntam, olha, a cerveja é quente mesmo lá que você toma? Não, ela não é quente. Ela é a temperatura ambiente, que lá, lá eles têm o Camely, como é que é? Camely eles têm um lugar que eles botam a cerveja deles e lá é um lugar fresquinho, a despensa. E daí lá é um lugar fresquinho, então, por exemplo, tu vai querer tomar uma cerveja. Aquela? Também. Daí tu bota a cerveja uns 20 minutinhos antes na geladeira e eles tomam. E assim, eu me acostumei com o tempo lá, tomar uma cervejinha geladinha, mas nos bares é geladinha, ela não é gelada que nem aqui, mas é a cerveja muito melhor. Agora aqui nós temos 12h e 27 minutos, que horário seria lá agora? Agora é 4h27 da tarde. E o horário de dormir lá, como é que funciona? Horário de dormir... Agora, nessa época, elas agora começa a escurecer por volta das 8, 9 horas da noite lá. Mas no tempo de janeiro a fevereiro, se eu não me engano, ela escurece 10 horas da noite. Lá em junho. Em julho, no verão deles, quando nós estivemos, que o nosso período de intercâmbio, quando a nossa delegação vai para lá, é justamente nas nossas férias de inverno, que é em julho. Então, escurece bastante tarde, 10 horas da noite. Claro, 6 horas da tarde aqui. São os dias mais longos, né? Então, e nós, assim, do Círculo, ficamos muito felizes que o Rafael tenha extrapolado a experiência a partir do convênio, a partir do intercâmbio, que ele se viu assim com vontade de conhecer um pouco mais, foi além daquilo que foi oferecido no ano anterior, né? Ficou... para nós é uma satisfação muito grande que ele tenha ampliado isso aí. E essa questão dele estar indo para a área da saúde, né? Tá estudando, o que te influenciou? O que você sonha em ser assim? Pretende ficar aqui em Arroio do Meio? Pretende voltar para a Alemanha só a passeio ou a trabalho? Assim, eu hoje quero me formar, quero terminar então radiologia. Eu gosto muito da área da saúde. Se não fosse radiologia, talvez eu até continuaria em alguma área da saúde, porque é uma área que eu estou gostando muito. E eu acho que a Alemanha, hoje eu vou para visitar, né? Mas se tiver a oportunidade, depois de formado, oportunidade no segmento da radiologia, mas hoje eu fico por aqui mesmo por estar em casa. Muitas pessoas dizem, para ir, como é que tu não vai querer voltar, como é que tu vai querer ficar? Mas tu vai ficar um ano fora, tu volta pra cá, tu tá em casa, aqui é o teu lugar, então tu pode ter vivido as melhores experiências, mas é aqui teu lugar, não adianta, tu sempre tá melhor aqui. E o que te influenciou, assim, a área da saúde? Olha, a área da saúde, minha irmã é nutricionista, e meu cunhado também trabalha no hospital, então ele mesmo que me indicou, ele disse, por que você não faz uma radiologia? Porque está faltando aqui, tem lugares que estão faltando radiologistas, né? Então, vou conhecer um pouquinho mais, e foi ali que eu me interessei mais pela área e foi... É isso aí. Tá, ok. A gente vai fazer um intervalo e daí na sequência a gente volta para falar mais aqui. Já passamos 10 minutos do intervalo, mas não tem problema, né, pessoal? Tá. Toma uma aguinha aí e a gente já retorna. Ok. A primeira do seu rádio. Integração FM. Ai, olha que lindo. Dia gostoso é aquele que eu recebo e distribuo carinho por onde passa. Pra mim o carinho tá nas pessoas que encontro, nos pequenos gestos. Também. Existem muitas formas de demonstrar carinho, porque carinho só faz bem. Ai, é por isso que o amaciante Girando o Sol é o preferido da minha família e faz tempo, viu? E da minha também. Minha mãe usava, eu uso, a minha filha também usa. Não é mesmo? Porque carinho levamos para a vida. Amaciante Girando o Sol, gostoso como um carinho.
Arroio do Meio, eu indico. Comprar em Arroio do Meio auxilia a nossa comunidade a prosperar unida. Participe deste movimento e grave um vídeo indicando um produto ou serviço de Arroio do Meio que você adora. Seu vídeo será publicado nas redes sociais da CDL para incentivar os arroiomeenses a consumirem em nossa cidade. Contamos com você, porque juntos somos mais fortes. Arroio do Meio, eu indico. Uma campanha da CDL e Administração Municipal. Apoio a Suzano. Quer dar um jeito nas contas? Nas lojas Quero você tem dinheiro na hora e sem burocracia. Além disso, dá para parcelar seu empréstimo pessoal em até 18 vezes no cartão Quero, com até 70 dias para começar a pagar. Tudo para você organizar sua vida financeira e ficar mais tranquilo neste momento. Peça já o seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Verde Card, ou se preferir, esperamos você com todo cuidado e proteção. Cartão Quero, pronto para você. Agora, na Integração FM, a voz que fala e ensina. De segunda a sexta, do meio-dia a 1h, com convidados da Secretaria de Educação, professores, alunos, pais, especialistas, para discutir e analisar temas que acontecem no dia a dia nas escolas de Arroio do Meio. Fiquem ligados. Integração FM 87.5. Agora faltando 28 minutos para 1h, sexta-feira, 26 de junho, 12 graus a temperatura. Estamos de volta com o programa Voz que Fala e Ensina. E agora a gente também vai atender aqui um pouquinho as participações que estão chegando. Mandar um abraço para o Rogério Fir, desejando uma boa tarde. Também o Baixa Silveira. Valeu aí, obrigada pela participação. Uma ótima tarde também para Laura Noé, tá na sintonia, participando agora com a gente. Também por aqui, ainda o Gerson Teixeira na audiência, saudades, abraços. Valeu, Gerson. Tomara que tudo isso passe, esse isolamento social, e que a gente possa, então, matar essa saudade aí, né? O pessoal do futebol, o Gerson, também lá o Adalto. Beijo pra Mara. Bom final de semana, Gerson. Também o Adamir da Silva Bueno, desejando uma boa tarde. A Marlise Fier, boa tarde, estou na escuta do programa. Obrigada, Marlise, um beijo aí para você. A Rosalina Feldens também, boa tarde. Fernanda Schmitz, uma ótima tarde. O Guido Kuhn, é o esposo aí da Marlise. Bom programa, abraço pro Pinha. Tá certo, então outro abraço aí do Pinha para você, né? E ainda também a Marlise Maria Bate Ergesel. Abraço aos participantes do programa. Obrigada, Marlise, um beijo aí para você. A Lovane Rockenbach também está na audiência. Boa tarde, estamos na escuta. Orgulho de morar em Arroio do Meio. Beijo aí para Lovane. A Maica Heimeyer na escuta, abraços. Obrigada, Maica. Um abração para você, um ótimo final de semana. Também o Joselino Gouveia Pires. Boa tarde, bom programa a todos. Muito obrigada. A Marlise, ainda muito orgulho do nosso município. Valeu, um beijo aí a Marlise Ergesel, é tua parente, Rafael? É, minha mãe. Opa, um beijo aí pra Marlise, então. A Helenice Lorenzon, que vai estar com a gente na segunda-feira aqui do suporte da Secretaria. Muito bom para escutar. Parabéns aos participantes. Valeu, Helenice, um abraço para você. Um beijo para Marli Petri e para o Írio aí no Passo do Corvo. Tá dando só um toque aqui, né? A Maíra foi lá já atender o telefone. Obrigada, Maíra. Um abraço, então, a Marli, também o Írio. Um abração para a vice-prefeita Heloíse Rames, desejando uma boa tarde a todos. A Clari Maria Sentelreich e o Ayrton também participando. Um ótimo final de semana aí para vocês. A Bianca Francine Majolo. Boa tarde, estamos na escuta. Um abraço a todos. Um abraço para você, um bom final de semana também, Bianca. A Maica Heimeyer. Teríamos conhecido a Alemanha e essa região boa parte, com o grupo caso não tivesse a pandemia. A Maica, seria alguém que iria junto? Sim, nós tínhamos também organizado uma viagem de adultos, mas isso é fora do intercâmbio, isso é algo que funciona por conta de cada um. E isso já é fruto assim, do intercâmbio, justamente por muitos já terem conhecido e gostarem de voltar. Outras pessoas também se interessaram em conhecer, e aí se formou um grupo de adultos
que teria ido em junho agora por um período de 2 semanas para Beauport e região e também ficaria hospedado em casas de famílias por um período, mas isso tudo seria por conta de cada um, né? E inclusive isso é uma das atividades que acontece também com bastante frequência, esse contato, grupos de alemães quando vêm para cá, grupos menores. No ano passado esteve aqui um grupo de 5 pessoas, outro ano esteve um de 9 pessoas em 2017. Eles vêm para o Brasil, eles conhecem outras regiões do nosso país e sempre dão uma passada por alguns dias, uma semana aqui em Arroio do Meio, porque eles sentem saudade do grupo que tinha ido lá no início, em 2013, para lá, quando foi firmado o convênio, quando foi firmada essa parceria para atender justamente a finalidade dos jovens. Mas isso também fez com que os adultos se interessassem e também conhecessem as famílias onde os filhos de Beauport ficaram hospedados e assim os laços vão se estreitando cada vez mais, a necessidade desse contato. Isso é muito bom. E nesse sentido, a nossa parceria, o nosso intercâmbio, ele vem crescendo, ele vem se fortalecendo. E a gente percebeu assim que foi com um sentimento assim de lástima que o prefeito Walter Berge esse ano encaminhou a carta dizendo que, infelizmente, em razão da pandemia, não seria possível a vinda dos jovens para cá, né? Então, assim como tantas outras atividades tiveram que ser interrompidas, nesse ano, infelizmente, o nosso intercâmbio também dos jovens também teve que ser interrompido, né? Então, de fato, um abraço a Maica e vamos ver, tivemos que cancelar tudo isso aí, a gente estamos na organização desse grupo, a gente vai ter que aguardar os desdobramentos de como tudo vai acontecer ainda, tudo está muito incerto no momento, né? Mas friso, então, mais uma vez, que isso é uma atividade individual, particular, isso não tem nenhuma participação do poder público. O poder público, justamente o apoio é para o intercâmbio de jovens, para o intercâmbio oficial de jovens. Mas se é para sair, vai sair ainda, né? Isso nós temos esperança, em 2021 esperamos que se consiga concretizar essa viagem, não só a Maica, assim como outras pessoas, um grupo de 25 pessoas que está ainda no aguardo do desdobramento dessa situação, assim como tantos outros. Nesse momento, a paciência e a tolerância que devem existir, né? Eneida, a gente tem mais umas participações ainda. A Lourdes Petri Schmitz. Oi, boa tarde, que bom escutar o programa. Nós temos muitos jovens que foram para a Alemanha e ficam lá até, tem 2 vizinhos meus, o Jardel e o Jader e o Jardel, né? Então, um abraço aí para você. Obrigada pela participação, Lourdes. Um abraço lá para o Sérgio, também para toda a sua família aí, tá sempre nos acompanhando. Muito participativa aqui nesse espaço. Obrigada, Lourdes. Também ainda com a gente aqui, a Lara Fir. Olá, estamos na escuta. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Lara. Um grande beijo aí para você. Um bom final de semana também. A gente vai retomar, então, aqui agora mais um pouquinho aqui sobre as impressões do intercâmbio, algum relato, percepção que você teve lá. Você vinha falando aí dos castelos, diz que é tudo muito mágico. Como é que é lá? Exatamente. À beira do Rio Reno, lá em Beauport, a gente observa muitos castelos. Tem castelos, até a gente foi visitar um castelo lá, que hoje é um museu, e muitos deles são habitados também por pessoas e também são para hotéis. Então a gente foi em um deles que é então habitado por uma pessoa que cuida de lá, mas ao mesmo tempo você pode entrar lá e ele é um museu. Claro, você paga para entrar, você vê tudo sobre tudo que passou. Daí tem a história, conta toda a história do museu, do local, do castelo. E o mais interessante são a beira do rio, o Rio Reno, que faz margem aqui em Beauport, ela é o maior rio com o maior número de castelos. Então, se tu vai andar de navio, você vai ver vários castelos. Então,
Também engraçado um deles se chama Katz, que em alemão é gato, e o outro se chama Maus, que é um rato. Então, um bem do ladinho do outro. Então, assim, todos eles têm um nome, né? Todos os castelos Cada têm um nome. castelo tem a sua história. Tem muita história para contar, né? E existiam reis e rainhas muito felizes nesses locais? Depende também. Olha. Também tem. Ou só para, às vezes, muitos castelos para guerra também, para proteção, né? Muita Isso. história. Isso. E também dá para até complementar um pouco sobre a reciclagem que eu vi lá, a reciclagem de lixo. Uma coisa muito legal, que eles reciclam muito o lixo, separam o vidro claro, o vidro verde, o vidro marrom, o plástico, o papel, é tudo separado por sacos diferentes. A gente não bota tudo no mesmo saco, a gente não bota tudo no mesmo tonel, dá bem dizer. Tudo bem separadinho para que no seu dia vem um caminhão, você bota aquele lixo fora e aquele caminhão só recolhe, então não tem, é só daquele produto. Por exemplo, um vidro você não vai botar fora de casa. Um vidro tu vai lá e leva num local específico, tu toca dentro de um container e ali já é quebrado e bota ali dentro, e é tudo separado, então cores e tamanhos. Outra coisa também, em mercados, tu vai levar uma garrafa PET no mercado, ela é reciclável, ela é 25 centavos cada garrafa que tu leva. Então, se tu levar 2 garrafas, tu já pode comprar uma água, porque a água é 6 centavos e a garrafa é 25 centavos. Então, e até mesmo as garrafas de cerveja, elas é bem pouco, tu paga só 8 cents, mas daí quando tu devolve, tu sempre ganha de volta esses 8 cents. Então, numa caixa você ganha 3 euros, então sempre são 3 euros a menos para poder comprar alguma coisa, né? Assim como a reciclagem, a gente teve a oportunidade no último grupo de intercâmbio de visitar uma empresa de reciclagem para ver como funciona, como é feita a destinação correta do lixo. A gente percebe também uma preocupação muito grande com a preservação do meio ambiente, da natureza, das florestas. Existem muitos caminhos, muitos, como é que a gente poderia dizer, rotas para bicicleta. Muitos trilhos. Trilhas, Wanderung, que eles chamam, né? Muitas trilhas com sinalização. E muito disso a gente percebe que o nosso município até já está aproveitando essa questão dos nossos roteiros turísticos aqui, que também são visitados pelos alemães quando vêm para cá na programação oficial. Até a subida para o Morro Gaúcho, né? Isso, a caminhada para o Morro Gaúcho. Então, essas ideias boas, a gente vê que o nosso município já está aproveitando. Inclusive, o último grupo avaliou muito positivamente, todos eles, mas o último grupo já percebeu essa melhora que está havendo no nosso município, na preocupação que existe com o turismo e a preservação da natureza. Então, as atividades que o município oferece aqui, juntamente com o apoio do Círculo, também tem essa preocupação de mostrar as mais variadas realidades que nós temos. Claro, muita coisa a melhorar, mas também já os avanços, né? E os alemães se surpreendem muito quando vêm para cá, os jovens quando vêm para cá, com a forma como eles são acolhidos nas nossas famílias, com a espontaneidade, com a variedade que existe aqui, a variedade de comida, a exuberância da natureza. Alguns até se admiraram muito. Até mesmo um intercambista, ele relatou no nosso jornal, se eu não me engano, ele relatou no nosso jornal que quão incrível eles foram num galpão, então foi lá em Porto Alegre, eles foram onde é que eles serviam a carne no espeto. Então lá não existe isso, lá a carne é muito cara, dá bem dizer, e aqui a gente serve assim, sabe, em espeto, direto na mesa. Então, isso também foi um relato deles lá.
Até porque tu vai para lá, o pessoal vai para buscar algum conhecimento, para ter alguma finalidade, esses jovens, né? Não é assim, né? Isso. Ir por ir, né? E muito importante nesse sentido, um dos requisitos, inclusive, para os jovens participarem dessa seleção, desses grupos de intercâmbio, que são sempre 9 jovens e um coordenador, quando o grupo daqui vai para lá, é que haja essa comunicação, essa facilidade de aproximação, porque é a comunicação que aproxima. E como se dá isso? Em alemão ou em inglês, né? Então é muito importante, o Rafael já colocou isso antes também, mesmo antes de começar o programa, ele falou um pouco disso. O nosso dialeto, o Hunsrück, ele até é bastante bem compreendido pelas pessoas de lá, porque é também da região do Hunsrück, um dialeto que os antepassados deles passaram. Eles ficam muito admirados quando vêm para cá e percebem, e mesmo nós também, falamos ainda aquela língua, aquele dialeto que os avós, que os bisavós deles falavam. É como diz o Kiko, às vezes, alguns dizem que nós somos um museu vivo, né? Ele fica brincando, porque nós ainda falamos essa língua que os avós e os bisavós falavam. Mas voltando a essa questão, então, essa importância, os jovens que tenham interesse em se habilitar para um próximo intercâmbio, né? É essa comunicação, ou alemão ou inglês. Mas aí um outro poderia perguntar, mas só descendente de alemão que pode participar desse programa de intercâmbio? Quem pode participar? Quem pode participar, né? São jovens entre 16 a 23 anos, né? Que não tenha completado, então, 24 anos ainda, até a data da inscrição. Não precisa ser descendente de alemão, não. Precisa ter uma comunicação razoável, ou em alemão ou em inglês. Inclusive é feito um pequeno testezinho por uma professora para saber se há possibilidade de se comunicar com a família, né? Porque é o mínimo que tu precisa para poder estabelecer até para uma ele troca mais de à vontade, experiências. Né? Isso é mais enriquecedor, né? Então isso é muito importante. E a questão das despesas, custos, tem alguma lei, algum incentivo? Tantos por cento o município paga? Como é um programa oficial do município, agora então voltando à questão do intercâmbio, como a gente acho que está ficando bem claro, né, que o Rafael participou em 2017 do grupo de intercâmbio oficial do município, e depois ele fez uma outra experiência, o que nos alegra muito, que ele foi além daquilo que o intercâmbio ofereceu. Isso ele buscou por conta própria, mas é uma situação muito grande para nós do Círculo ver que os jovens estão buscando por conta própria, né? Então aí é que se vê que o objetivo do intercâmbio está se concretizando, ele está abrindo horizontes, ele está abrindo novas possibilidades, ele está encorajando os jovens daqui a se aventurarem pelo mundo, a irem buscar outras experiências, a irem atrás dos seus ideais, né? Então, sim, voltando então a essa questão, a lei municipal é de 2013, né? Então ela estabelece o apoio financeiro que é oferecido aos intercambistas. Antes disso, é importante então a delegação, que é constituída de 9 jovens com idade entre 16 a 23 anos, residentes no município, com o ensino médio em curso ou concluído, né? Então, isso também é importante, entre outras questões obrigatórias que precisam estar em dia, né? Também muito importante para os jovens é um envolvimento comunitário. Então, isso é uma questão que ajuda na classificação, porque nós temos um interesse muito grande aqui no município de jovens que querem participar das delegações. Na última teve 19 jovens para 9 vagas. Na anterior teve 17, não sei quanto teve na outra. Vai então, um coordenador junto? E vai um coordenador, isso também está estabelecido. E como tu falaste, tu perguntaste sobre o apoio financeiro. Nesse programa oficial, né, estabelecido por essa lei municipal, o apoio financeiro que é oferecido aos intercambistas, né, é 50%
do valor das despesas com as passagens daqui até Porto Alegre e do voo e de volta, 50% o município oferece. E também o município arca com as despesas decorrentes da delegação de até 10 pessoas oriundas da cidade de Beauport. Então, quando eles vêm para cá, a programação oficial, ela é custeada pelo município para a delegação daqui, para a delegação de Beauport, para essas 10 pessoas de Beauport, os 9 jovens e o coordenador, né? Isso é para a programação oficial. E de lá também é recebido? E lá, quando nós vamos para lá, nós também recebemos. Nós não temos despesa com alimentação, nós não temos despesa nenhuma com hospedagem, ficamos hospedados na casa. Isso que é interessante, tu fica hospedado na casa da família, tu começa a ver, consegues perceber como é a vida daquela família, como eles, o café, o almoço, quando tem os dias livres, como é o dia a dia deles, né? Tu passa a entender melhor, assim como eles também, quando vêm para cá, passa a entender melhor a realidade das pessoas de lá e como eles também entendem melhor a realidade daqui. Então, também é custeado pelo programa. Isso é o que estabelece o convênio, a parceria, né? Então, como eu estava dizendo, então, muito importante esse critério de classificação é a participação em alguma atividade comunitária, mas isso assim, um envolvimento regular, não esporádico apenas, né? Não eventual, por exemplo, vou ajudar... Fazer só para poder, então, ir ano que vem. Não, isso. É que você ajuda durante anos ou você está ajudando agora há pouco tempo. Isso é importante, né? Isso não é um requisito, mas ele é um critério de classificação que vai pontuar. Então, por exemplo, a pessoa ajuda regularmente lá na comunidade, no grupo da liturgia. Por exemplo, aí a comunidade faz uma declaração do serviço que ela presta para a comunidade. Ou participa... CTGs, grupos de danças, isso, alemãs também. Então, muito importante isso aí, que não seja uma participação esporádica, de um final de semana, por exemplo, vou ajudar na festa comunitária. Não é esse o objetivo, né? O objetivo é que o jovem crie um gosto por aquilo que é da comunidade, por aquilo que é em prol do bem comum. Porque também foi com esse objetivo que também foi criado o intercâmbio, que também foi para o envolvimento de todos, né? Também é interessante o envolvimento da família com a hospedagem de jovens, quando jovens de Beauport vêm para cá, isso também é um critério que pontua as famílias que hospedaram um jovem ou que vão hospedar, elas vão ter pontos para um próximo intercâmbio. Se um jovem daquela família quiser participar, já vai ter também uma pontuação, né? E também há casos em que haja empate, né? Aí é a idade que resolve. Idade mais velho ou mais nova? O mais velho. Por que o mais velho, né? Porque o mais novo, ele pode daqui a 2 anos ir de novo, ele pode se candidatar de novo. Então, para favorecer o maior número possível de jovens participantes, então já houve casos de empate, então vai o mais velho, né? Isso. Tá chegando mais algumas participações aqui também, então a gente vai mandar os abraços, né? O pessoal tá na sintonia aqui, o Volmir Schneider, boa tarde. Também a advogada Débora Cristina Bianchetti. Oi, estamos assistindo o programa, muito bom, Rafael. Grata pela participação aí, então, da Débora. Conhece a Débora? Não, tô lembrado, sim. Tá certo. A Maria Lanzen também vai com a gente, boa tarde a todos aí da rádio. E ouvintes, obrigada, Maria. Ainda aqui também, muito bem, Eneida, é a advogada Débora Cristina, então também aí comentando. Obrigada. A Fernanda Schmitz, eu participei no ano passado do intercâmbio a Beauport, no grupo em que a Eneida foi coordenadora. Foi uma experiência incrível, muito obrigada e abraços. Agradeço a Fernanda. A Fernanda também participou
ela participa de um grupo de coral, um coral. A gente fez um vídeo para levar para Beauport das pessoas daqui falando e alguns cantos do município. Teve o coral do município, o coral em que ela participa cantou a música do coral, o hino do município. E o pessoal de Beauport ficou admirado até quando ouviram, nossa, Arroio do Meio tem um hino, né? E aqui é comum, até ontem eu escutei o programa, as escolas também têm hino. Isso, enfim. Então, um abraço também a Fernanda. E até mesmo esse ano, ano passado, eu tive a oportunidade de estar na Alemanha e acompanhei um pouco, um final de semana, os jovens de Arroio do Meio que foram para Beauport. Eu acompanhei um final de semana eles, a gente foi para festas, a gente foi andar no rio de caiaque, a gente fez várias 8 quilômetros de canoagem. E como você morava lá, teve mais alguém que veio morar lá com você também ou não? Não, só fui eu. Desse grupo só fui eu, mas o Christian também, o Christian foi da primeira delegação, ele também foi para Beauport, ele foi estudar e ele também foi para Beauport alguns dias. Inclusive, a gente percebe outros jovens, o Patrick também retornou. O Patrick esteve lá, esteve na minha casa também. E toda vez que as pessoas voltam a fazer uma viagem por conta própria depois, parece que elas precisam ir para Beauport, porque lá tem alguma coisa, algo que ficou. Então, esse contato, assim, os adultos também, eles sentem essa necessidade e, ao mesmo tempo, a gente é muito bem recebido lá. Os casais que vão para lá por conta própria, quando vão para lá, aí o pessoal de Beauport, do Freundeskreis, diz, avisem quando vocês vêm, nós vamos buscar vocês no aeroporto. Então, existe essa reciprocidade, essa proximidade, tudo como fruto desse nosso intercâmbio. É isso. Então, esses vínculos fortes a gente está percebendo assim que estão cada vez melhorando mais, né? E nós queremos dizer assim que o círculo de amigos de Beauport, ele está aberto a novas participações, as pessoas que se identificam com essa atividade, que tenham interesse em futuro intercâmbio de algum filho ou mesmo outras pessoas que já tiveram a oportunidade de receber algum intercambista ou até adulto e que queiram participar das nossas reuniões quando elas puderem voltar a ser presenciais, né? Então, são sempre bem-vindos para justamente fortalecer essa parceria e para manter vivo esse intercâmbio, essa troca de experiências entre as duas cidades irmãs, que a gente pode de fato dizer que são cidades irmãs. Tá certo, então aqui falando com a gente, né, a Eneida. Um abraço ainda para o Odair Gross, desejando uma boa tarde, e também a Loriane Milkmarder. Boa tarde, sempre na escuta do programa. A Dirce Schauren, oi, boa tarde, também estou na escuta. Obrigada, Dirce, a Daiane e também o Velar. Bom final de semana aí para vocês. Com a gente participando ainda a Débora Cristina, sou colega da Euda Teves. Ela está ao meu lado assistindo, mas a fera não tem Facebook, então está se comunicando pelo meu. Tá bom, então, né? Um beijo aí para vocês duas, queridas. Manda um abraço, então, para agora, elas. faltando 1 minuto para 1h, então, teria mais alguma colocação final para nós fazer, que o Rodrigo Vedói já chegou aí, né, para apresentar o programa. Talvez bem rapidinho, que o nosso presidente, a nossa diretoria, assim como eu falei, que nós estamos abertos a novas participações, como o Círculo é uma entidade sem personalidade jurídica, nada, né? Não é uma entidade assim, como o próprio nome diz, é um círculo de amigos. Mas a gente, para quem é membro, estabeleceu uma pequena contribuição simbólica anual, não é nem para formar caixa, mas é só para conseguir arcar com pequenas despesas quando, por exemplo, o grupo de intercâmbio de jovens vem para cá. Isso, exatamente. Então, nesse sentido, quem quiser contribuir pode fazer essa contribuição, né?
Então, quero agradecer muito aqui a participação, a presença, então, dos nossos convidados hoje pela Secretaria da Educação, Eneida Fir, do Intercâmbio de Jovens com Bom Parto, e também o Rafael Ergesel. Obrigada e sucesso para vocês e uma carreira brilhante aí, né, para ti muito na área da saúde. Obrigada pela presença, bom final de semana. Muito obrigada, a gente que agradece. Maíra, fazemos o fechamento, então? Nós agradecemos aos convidados e ouvintes de hoje e deixamos o convite para acompanhar as notícias e atualizações diárias sobre a Administração Municipal Comunidade e Família no Facebook da Prefeitura e no site do município. Nós aproveitamos ainda a oportunidade para reforçar a orientação do prefeito Klaus Werner Schnack e de toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde sobre a importância da conduta responsável e preventiva pelo bem coletivo. Aproveito também esse espaço, Ana, para reforçar um convite e um comunicado da Secretaria da Saúde. Amanhã, sábado, 27 de junho, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, o Posto de Saúde Central promoverá o Dia D, com vacinação para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, incluindo vacinas de rotina e também vacina da gripe para toda a população do grupo de risco que ainda não se vacinou. É indispensável a apresentação da carteirinha de vacinação e do cartão do SUS. Na segunda-feira, então, dia 29 de junho, nós teremos a presença do prefeito municipal Klaus Werner Schnack, do Joner Kern, que é o presidente da Comissão Pró-UTI de Arroio do Meio, e também da Helenice Lorenzon, que será o suporte da Secretaria de Educação e Cultura. Um grande abraço a todos e um ótimo final de semana. Muito obrigada, um grande abraço, Maíra, Rafael, Eneida, então com a gente, os nossos ouvintes, o pessoal também que estava aí em casa, ouvindo pelo rádio ou assistindo aí pela live, a Wanda Morscheiser, desejando uma boa tarde a todos, e também o Joselino batendo palminhas. Valeu, gente! Chegando ele aí, Rodrigo Vedói, para te fazer companhia com a Tarde Show. 1h02, 13 graus a temperatura, sexta-feira, 26 de junho, vamos ficando por aqui. Na segunda-feira, 29, voltamos então ao meio-dia, encontro marcado. Tchau, tchau! Sucesso, você ouve aqui. Não deu pra segurar, mas não era choro. A sua música.